Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão, Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo. Mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra dois banquetes. Um da vida que é marcado pelo aniversário do rei Herodes e o da morte que é o martírio de João Batista. Existe, dentre tantas diferenças, duas fundamentais.
No primeiro banquete, os convivas são norteados pela emoção meramente humana e terrena. Fazem contratos e juramentos sem pensar nas consequências. São norteados pela ganância, pelo querer aparecer, fazendo-se valer o prazer e o poder temporal. No segundo, temos João Batista e os seus discípulos que lutam por uma causa justa e verdadeira. Têm os olhos em Cristo, o caminho, a luz, a verdade e vida. Seus olhos estão fitos no céu, de onde vem a salvação. E por isso não temem nada, nem ninguém. Desafiam o poder temporal. Defendem a justiça e honestidade, enfrentam o martírio. Martírio é uma palavra de origem grega que se traduz em testemunho, profecia e que implica a doação da própria vida. A vida é sempre um dom de Deus e não deveria nunca ser tirada antes do tempo. Elias, que foi o maior dos profetas, escapou de Jezabel, que queria matá-lo. Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Jesus também, quando soube que queriam matá-lo, fugiu diante deles. Portanto, o martírio não deve ser buscado por ninguém. Em última palavra, o martírio é uma graça de Deus, mas dele não se deve fugir, se é necessário dar o testemunho e para defender a vida do povo. Jesus também nos ensina que não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Por isso, dar vida é a melhor forma de amor e de tê-la em plenitude. Exemplo de Jesus que nos amou até o extremo. O máximo do amor é dar a vida pelos seus. Deste modo, a vida não é tirada, mas é dada livremente. No mundo em que constantemente somos surpreendidos por inúmeras notícias de injustiças sociais, violências, terrorismo, os sinais dos tempos indicam-nos que Jesus está próximo. Sua vida é eminente. Precisamos nos fazer os santos do derradeiro momento, no momento em que a Igreja vai passar por seus momentos de provação, isto é, de perseguição. Faz-se urgente nossa entrega total a Deus e uma renúncia a tudo que o mundo nos oferece e que poderá nos separar do banquete da vida com Deus e em Deus. Fujamos dos inúmeros banquetes da morte, que o torto e o direito o mundo nos oferece, no momento em que as trevas insinuarão cobrir a Igreja de Deus. Precisamos andar na luz, buscar a luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que isso significa, senão que participamos do banquete da vida com Ele? João apontou para Jesus, dizendo: aqueles que
vinham a ele para arrepender-se sinceramente, a fim de que Deus pudesse fazer neles morada. Empenhemo-nos na busca do Senhor, na oração, e roguemos a Ele para que sejamos, a exemplo de João Batista, corajosos na fé, dando a nossa vida se tal for necessário. Entretanto, nossa oração precisa ser um diálogo íntimo com o Senhor, capaz de testemunhar com nossa vida, se for preciso, com o martírio do nosso corpo. Diante das perseguições que os cristãos passarão nos tempos em que vivemos, quando um mártir testemunha, através do sofrimento e morte dos membros de seu corpo, Cristo sofre, morre e ressuscita novamente. Será que hoje em dia eu e tu temos a coragem de João Batista para dizer aos Herodes de hoje, pela nossa lei, tu não podes te casar com a esposa do teu irmão, a ponto de sofrermos prisões e morrermos por Cristo, que é a verdade e a vida. De acordo com Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Estamos prontos para sermos semente derradeiras da igreja ou precisamos ainda, por meio da oração, deixar o Espírito Santo fazer de nós verdadeiros soldados da fé, que na luta contra as forças malignas que buscam dominar o mundo, personificados nos governos e atos iníquos, dão sua própria vida para que o reino de Deus estabeleça de fato no mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.